Portal da ANAC, Aeroporto de Noronha volta a receber aeronaves a jato a partir desta terça-feira, 18. Movimento econômico. Latam e Gol ampliam voos diretos para Noronha após reforma do aeroporto. Portal Guarulhos Todo Dia. Guarulhos, Fernando de Noronha, agora com voo sem escala, mais rápido e mais barato. Estadão. ANAC libera aviões a jato em Fernando de Noronha pela primeira vez desde 2022. BR Turismo. Gol retoma voos para Fernando de Noronha após mais de um ano de suspensão. CNN. Companhias aéreas anunciam voos com jatos para Fernando de Noronha. A manchete é quase a mesma nos principais sites de notícias e turismo nacionais e regionais. A volta dos aviões a jato a Fernando de Noronha é o tema do episódio de hoje. Eu sou Clarissa Paiva e este é o Fala Noronha, um conteúdo da Atalaia Receptivo para aproximar você da ilha mais famosa do Brasil. Vem com a gente saber de mais esse assunto que viralizou na internet e pode interessar muito a você. Viralizou Noronha. Chegamos. Fala, Noronha. O tão esperado retorno dos voos a jato a Fernando de Noronha foi comemorado e muito compartilhado nas redes sociais. Viralizou mesmo. Para falar sobre essa boa notícia do último dia 18 de março, eu converso agora com Carol Vieira, jornalista do Sistema Golfinho de Comunicação, que fez a cobertura lá pelo aeroporto. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Clarissa. E aí, você estava lá no aeroporto nos dois momentos mais especiais, no final de março e agora em abril, um dos dois. Me conte como era que estava essa expectativa aí na ilha por essa volta dos voos grandes, né, para Fernando de Noronha, e esse incremento desse voo que voltou a acontecer direto de São Paulo. Exatamente. Os turistas estavam querendo muito ver esse voo, os moradores estavam querendo muito ver esse voo. Inclusive, nesse voo da Gol, os moradores estavam do lado de fora, muitos carros de Ilhatu, muitos moradores, trabalhadores, tudo filmando esse voo da Gol chegando. Eu acompanhei apenas esse voo da Gol, estava de férias no primeiro voo da Latam, mas mesmo assim, cada companhia aérea que chega na ilha é maravilhoso para os moradores. Todo mundo quer ver, todo mundo quer assistir, então todo mundo estava lá com o celular filmando. E quando o avião pousou, todo mundo bateu palma. A gente escutou as batidas de palma dentro do aeroporto, as pessoas que estavam fora. Então foi algo muito simbólico para Noronha. E foi aquela espera, né? Foi uma emoção, na verdade, quando o avião da Gol desceu, porque ele era para ter descido às 2h45 da tarde. Só que ele saiu 10 minutos mais cedo do Recife, era para ter chegado às 2h35 aqui na ilha. Só que aí deu 2h30, começou a chover muito. E aí todo mundo ficou meio assustado. A gente sabe quando chove um pouquinho tem uma baixa visibilidade dos pilotos, né? E aí ele acabou arremetendo e fez 2 voltas ali por cima da ilha. Quem adorou foi os turistas, né? A gente entrevistou eles depois. Eles disseram que viu a ilha de ponta a ponta. Acabou que estiou, o avião desceu, todo mundo gostou. O avião super rápido, ele tem um tempo menor do que um ATR. Então foi algo muito especial. Todo mundo curtiu muito e todos os turistas que eu entrevistei, pelo menos, eles estão loucos para voltar. E como é que foi, assim, em termos de impacto nas redes sociais? Desde a primeira notícia, lá no dia 18 até agora, você percebeu que teve mais compartilhamentos, mais comentários aí nas redes sociais do Sistema Golfinho? Toda a matéria, da entrega, desde a vinda da usina de asfalto aqui para Noronha, gera um compartilhamento enorme aqui em Noronha, né, na TV Golfinho. Inclusive, a gente tem um ranking de matérias mais curtidas, mais engajadas. E essa da Gol, inclusive, entrou no nosso top 5 de tantos compartilhamentos, de tantas curtidas, de tantos comentários. E tem comentário de turista dizendo, agora tem Gol, vou procurar passagem que pode ter mais barato, tem mais companhias aéreas para poder vir. E compartilhamento gerou muito. Todo esse voo da Gol, o voo da Latam também, o primeiro voo, né, de jato aí, que foi no meio de março, acho que foi 18, 19 de março. E aí também esse retorno aí, de fato, da ANAC liberar os voos a jato, tudo isso gerou muito compartilhamento e para a gente é maravilhoso, a gente está crescendo aí aos pouquinhos. Então, quanto mais compartilhamento, quanto mais pessoas saberem que Noronha existe, que existe um sistema Golfinho de comunicação, melhor ainda.
quanto mais pessoas assistirem, quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas saberem que existe um sistema golfinho de comunicação que fala sobre Noronha, é melhor ainda para as pessoas saberem o que de fato acontece aqui na ilha. Vale a pena mesmo, gente. @sistemagolfinho.noronha. Acertei, Carol? Acertou, ela sabe, com certeza. Então, você falou aí que as notícias, desde a época do transporte da usina de asfalto, que fez a reforma, que foi a provocação para que acontecesse a interrupção dos voos a jato. Mas antes disso, eu queria trazer aqui uma fala do presidente da Impetur, Eduardo Loio, que mandou para a gente comentando como foi essa articulação em pouco tempo, né? Assim, na verdade, a ilha toda já estava na expectativa, já sabia que a pista estava pronta, o governo do estado também estava na expectativa, todo mundo esperando a ANAC liberar. E aí aconteceu um incidente que acabou acelerando as coisas, que foi a interrupção da permissão, né, para que a Voipaz fizesse operações, continuasse operando. E aí o Eduardo Loio falou como foi essa articulação, eu vou colocar aqui para a gente ouvir, e depois eu vou querer seu comentário, Carol. Tá bom. Imediatamente após a suspensão da licença da Voipaz para operar no Brasil, o governo de Pernambuco entrou de cara no circuito, junto com a ANAC, com o Ministério de Portos e Aeroportos, para tentar buscar uma solução imediata para os passageiros da Voipaz que estavam na ilha. A gente conseguiu, de forma emergencial, a autorização para que a Latam fizesse esses voos de resgate para levar e trazer turistas que estavam com passagens compradas pela Voipaz. Depois disso, a gente conseguiu, num segundo momento, a autorização exclusiva e emergencial para que a Latam pudesse comercializar esses assentos para os ilhéus prestadores de serviço, em virtude da não oferta da Voipaz, e depois, já na iminente liberação da pista, que estava previsto para o dia 1 de abril, a gente conseguiu, juntamente com o corpo técnico da ANAC, do Ministério do Portos e Aeroportos e da Secretaria de Mobilidade do Estado, a autorização para que houvesse os voos regulares para a ilha, iniciando com a Latam, com 3 voos semanais, depois com a Gol, a partir agora de abril, né, com também voos regulares de Recife e São Paulo. Então, essa ação do governo do Estado, buscando essa liberação emergencial para a ilha, foi uma parceria junto com o governo federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, a ANAC, Secretaria de Mobilidade e também a Setur e a Impetur, buscando aí uma solução para a ilha. A gente conseguiu entregar essa pista requalificada e até o final do ano a gente entrega a pista totalmente pronta para todos os tipos de operação. Além disso, em breve, um novo terminal de passageiros, trazendo mais conforto e segurança para quem visitar nosso grande destino, que é Fernando de Noronha. Carol, foram momentos tensos, né, entre essa proibição da Voipaz e depois já veio aí essa informação de que a Latam ia assumir com um avião de grande porte. Vocês acompanharam isso também? Sim, inclusive eu estava no aeroporto já no dia que a Voipaz descobriu, né, essa suspensão da ANAC. Os passageiros ficaram muito apreensivos, mas aí logo depois veio esse voo da Latam, veio um voo da Latam num dia, depois outro voo da Latam no outro. Foram 3 dias consecutivos retirando os turistas, até trazendo moradores, trabalhadores aqui do Nordeste. E depois que a ANAC liberou, acabou que esses 3 voos foram ensaios para saber se realmente a pista estava ok. A gente estava esperando realmente que esses ensaios acontecessem pela ANAC. Deu tudo certo, a ANAC liberou para todo mundo e acabou que liberou, né? Quando liberou, veio a Latam, depois veio a Azul, veio a Gol. A Azul, inclusive, a gente acredita que em maio, junho está retornando os voos a jato, por enquanto está na TR e está na expectativa também da Latam vir com os voos diretos de São Paulo, além da Gol. Imagino que foi uma comemoração coletiva aí pela ilha, né? Quando o primeiro voo a jato chegou, que foi o voo da Latam, tinha mais de 100 pessoas, mais de 100 moradores fora do aeroporto, assistindo, comemorando, batendo palma, porque foram 2 anos muito tensos, né? Teve baixa temporada nesse meio termo. Então as pessoas abraçaram a ideia, compartilharam bastante esses vídeos, saíram em todas as mídias. Então foi algo muito bem visto aqui para os moradores da ilha.
Essa festa toda teve um motivo mais especial ainda. É que nesse primeiro voo comercial em aeronave de grande porte, depois da reforma da pista, quem veio pilotando foi um Ilhéu. O Airbus da Latam, que partiu do Recife e chegou a Noronha, foi comandado pelo piloto Ilhéu Macli Silva. A notícia no blog Viver Noronha conta que o comandante foi festejado por familiares e amigos e tratado como um popstar. Eu não posso ter entrevista, mas eu posso agradecer. Primeiramente a Deus, quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez. A gente tem uma entrevista aqui também do Ailton Flor, que é presidente da Associação das Hospedarias Domiciliares de Fernando de Noronha, é ilhéu, né, de família tradicional também, e ele comentou também dessa alegria do setor. Vamos ouvir. Com relação à volta dos aviões turbojatos de Noronha, a gente recebeu com bastante alegria, né, uma notícia muito positiva, não só para a comunidade noronhense, mas para o nosso trade do turismo de Noronha, onde a gente consegue agora planejar melhor, né, divulgar melhor o destino, tendo essa questão de uma malha já definida, de uma programação já de voos. Então, isso era de extrema importância, a gente estava nessa expectativa e a notícia é muito boa para Fernando de Noronha. Essa volta dos jatos, ela também é benéfica na parte de logística de abastecimento da ilha, né? A gente tem um equipamento maior, com porões, né, maior, e aí a gente consegue abastecer a ilha também, não só via barco, né, de carga, como via aéreo também, né, que facilita bastante essa parte. E agora vamos ficar na expectativa dessa normalização, né, do movimento, e também do início das obras do terminal do aeroporto, né? Que a gente sabe que vai acontecer e a gente, enquanto associação, enquanto trade, vamos estar, assim como tudo que tem acontecido em Noronha, a gente vai estar de perto, monitorando, acompanhando, para que haja celeridade e as coisas aconteçam no tempo interessante para Noronha. Isso é para o turista entender o quanto é especial quando ele chega nessa ilha, o quanto de pessoas estão envolvidas, né, com toda a sua atenção, com toda a sua dedicação para que a ilha funcione, apesar de ser uma ilha oceânica, a única habitada aqui do Brasil, né, de ilhas oceânicas brasileiras. O quanto tem de pessoas envolvidas para que isso funcione, para que esse turismo funcione, para que essa pessoa realize o sonho dela, né? Exatamente, é o comércio, é o refrigerante que a pessoa compra, é a gasolina que bota no carro. Então, tudo isso, a volta do jato faz muito parte. A Ailton Flor até falou aí, né, de abastecer a ilha. A gente sabe que a maioria dos perecíveis acabam melhor que venham de jato para poder dar mais tempo de qualidade aqui em Fernando de Noronha, porque o turista come uma fruta mais fresca, compra a verdura mais fresca. Uma carne mais novinha. Exatamente. A volta do jato é muito importante para que as pessoas entendam que Noronha está ali no meio do oceano, mas pertence aí ao mundo todo e todo mundo pode consumir ela de alguma forma. Isso, aproveitando que foi falado em infraestrutura, aí a gente volta no tempo para lembrar da infraestrutura que foi necessária para reformar essa pista do aeroporto de Fernando de Noronha e que, inclusive, esses desafios no transporte da usina, que precisou chegar até Noronha para fabricar o asfalto, para que a pista fosse consertada, né, fosse requalificada, refeita, foi uma novela, na verdade, né? Ela foi acompanhada nos grupos de moradores da ilha com toda a energia, do porto ao aeroporto. Foi uma grande peregrinação e nesse dia teve até uma filmagem de drone que eu acompanhei daqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Carol, essa curiosidade, já que a gente está nesse momento aqui de assuntos que viralizaram na ilha e no mundo. Eu lembro que foi dito que a usina ela foi montada de uma forma menor para poder chegar ainda no arquipélago e mesmo assim deu o trabalho que deu, né? Demorou meses aí para chegar no aeroporto. Assim que ela saiu ali do aeroporto, do porto de Santo Antônio, demorou cerca de 4, 5 horas para retirar a máquina. E todo mundo se abraçou depois quando a máquina já estava ali nos chãos de Noronha.
Depois, quando saiu aí, passou 3 horas, a BR-363, aqui da ilha, interditada. Todos os moradores saíram para poder filmar, porque parecia um carro alegórico de carnaval passando pela BR. As pessoas tiravam fotos, as pessoas filmavam, as pessoas estavam adorando e vendo que aquilo realmente poderia ser real, que era a pista do aeroporto ficar pronta. Foi realmente um caos de Noronha, né? Essa usina de asfalto chegar do porto ao aeroporto, mas finalmente chegou e a gente viu agora que pelo menos deu tudo certo. Voltando para o nosso assunto, né, que é o desfecho positivo, agora nós estamos com 18 voos semanais da Azul, com uma aeronave que tem capacidade para 136 passageiros, 11 voos semanais da Gol, com uma aeronave com capacidade para 138 passageiros cada voo, e da Latam, 5 voos semanais com as aeronaves que cabem 144 passageiros. Isso é o que está autorizado pela ANAC, né? Foi uma conquista, então 34 frequências semanais em voos com maior capacidade. Essa notícia já rola aí pela ilha. Como é que está a movimentação no aeroporto, Carol? A expectativa, inclusive, é que o turista que venha para Noronha veja em vários sites qual é a passagem mais barata para vir para Noronha, né? Acaba tendo a demanda aí maior para que as pessoas vejam para cá. Inclusive, o morador está gostando muito disso também, porque tem mais vagas de passagem para ele, né? A gente sabe que cada companhia aérea limita X vagas para moradores, X vagas para trabalhadores. Então, eles olham aquela vaga, tem um número maior de vagas para eles também. Então, o aeroporto está uma movimentação enorme de turista chegando, de morador acompanhando esse turista, de morador querendo ir para o continente, de trabalhador vindo para a ilha, porque a demanda aumenta. Então, é só coisa positiva aqui na ilha. E você falou, Carol, para mim, nos bastidores, que houve uma ampliação até no terminal. A gente ouviu também que a Ailton falou que vai ter um novo terminal. Eu queria que você comentasse um pouquinho rapidamente. Exatamente. A empresa que opera o aeroporto, que é a Dixie, está ampliando aí o aeroporto. A gente sabe que chega a voos muito colados um com o outro. De tarde chega 3, 4 voos. E agora, com os aviões a jato, eles vêm maiores. E a ideia é que haja essa expansão realmente, que já está acontecendo. A gente já vê, a olho nu isso, para que as pessoas se sintam mais acomodadas de sentar numa cadeira, esperar o avião e consumir algo do próprio aeroporto. Precisa, né? Já precisa de um conforto maior. Carol, eu queria lhe agradecer muitíssimo pela sua participação, por essa resenha aqui que a gente fez, desse momento especial para Fernando de Noronha. Eu queria que você fizesse os seus últimos comentários, deixar aberto aí também, para você falar com esses turistas que amam e que sonham em conhecer Fernando de Noronha. A gente sabe que a maioria dos turistas, isso inclusive está comprovado, né, com dados do ICMBio e da própria administração, que a maioria dos turistas vem do estado de São Paulo, vem do Sudeste, que a gente sabe que tem 2 aeroportos lá e tem muitas conexões para lá. Então, como você falou, a gente espera que os números internacionais aumentem aqui na ilha. Conheça esse paraíso, não é à toa que é chamado de Esmeralda do Atlântico, viu? Você chega no avião, lá em cima você já vê a cor do mar. E é maravilhoso, o encantamento é maravilhoso. Não perca, não deixe de vir para Noronha de jeito nenhum. E para visitar Fernando de Noronha da melhor forma possível, escolha a Atalaia como seu receptivo. Entre no nosso site atalaianoronha.com.br e confira todas as opções de combo e passeios, tudo com transfer, seguro turista e equipe especializada. Enquanto decide os seus passeios, aproveite para ouvir os nossos outros episódios e descubra mais sobre a ilha mais amada do Brasil. Este episódio usou áudios do G1 Blog Viver Noronha. Um beijo e até o próximo Fala Noronha.